Por 5.000 anos, um rio moldou o destino da humanidade. Olhe para o mapa hoje. Um vasto oceano de areia e calor, o deserto do Saara. Mas aqui, cortando a desolação como uma cicatriz de vida, corre o Nilo. Foi nas margens deste rio que nasceu uma civilização que desafiou o próprio tempo. Enquanto a Europa ainda vivia em cabanas de madeira, os egípcios já mapeavam as estrelas, realizavam cirurgias complexas e erguiam montanhas artificiais de pedra. Mas esqueça as ruínas bege e empoeiradas que você vê nos livros de história. O Egito Antigo não era bege, era um mundo technicolor, era vibrante, era dourado, era vivo. Tudo começava com a cheia. Uma vez por ano, o Nilo transbordava depositando uma lama negra e fértil chamada Kemet. Para os antigos, isso não era ciência, era magia. Era um presente direto dos deuses. E para gerenciar esse presente, eles precisavam de um líder, alguém que pudesse falar com os céus. O ano é 2560 a.C. Estamos no Planalto de Gizé. O que você vê hoje são apenas os núcleos de pedra desgastada. Mas na época do faraó Quéops, estas pirâmides brilhavam como faróis. Elas eram revestidas de calcário branco polido, tão liso que parecia vidro. E no topo o piramídeo, uma peça maciça de ouro e eletro, feita para cegar quem olhasse diretamente para ela sob o sol do meio-dia. E vamos acabar com um mito agora. Elas não foram construídas por escravos. Arqueólogos encontraram as vilas dos trabalhadores. Eles comiam carne, bebiam cerveja e tinham assistência médica. Eram engenheiros, artesãos e fazendeiros que serviam ao faraó durante a cheia do rio. Construir a pirâmide era um ato de fé nacional. Ao lado delas a esfinge, hoje silenciosa e da cor da areia. Mas antigamente, ela era pintada. Vermelho ocre no rosto, o Nemes listrado em azul e amarelo. Um guardião feroz e colorido vigiando a necrópole. Mas o Egito não era feito apenas de tumbas. A vida real acontecia aqui, em Mênfis e mais tarde em Tebas. Imagine caminhar por estas ruas. O cheiro de pão recém-assado se mistura com o perfume de lótus e o odor de animais. As casas não eram de pedra, mas de tijolos de barro do Nilo. Frescas por dentro, protegendo do sol implacável. A sociedade era rigidamente hierárquica, como uma pirâmide humana. Na base, os camponeses. No topo, os escribas, os sacerdotes e os nobres. E os escribas detinham o verdadeiro poder. A informação. Eles registravam tudo, desde os impostos sobre os grãos até as vitórias militares. Graças a eles, sabemos o que os egípcios comiam, como se vestiam e até as piadas que contavam. As mulheres no Egito Antigo tinham direitos que as mulheres na Grécia ou Roma nem sonhariam. Elas podiam possuir terras, iniciar divórcios e até governar o império. Como Hatshepsut, a rainha que se tornou rei. Avance 1000 anos no tempo. O isolamento acabou. O Egito agora é um império, o novo império, a era dos faraós guerreiros. Ramsés II, o Grande, queria que o mundo soubesse seu nome. O exército egípcio se transformou. Eles adotaram a tecnologia de seus inimigos, a carruagem de guerra. Leves, rápidas e letais. Eram os tanques do mundo antigo. Com a riqueza das conquistas, eles construíram Karnak. Não apenas um templo, mas a maior estrutura religiosa já feita. O Salão Hipóstilo, uma floresta de pedra. 134 colunas gigantescas, cada uma pintada com cores que fariam nossos olhos doerem de tão vivas. Aqui os sacerdotes raspavam todo o corpo e se banhavam 4 vezes ao dia. A pureza era essencial, porque dentro do santuário escuro, eles acreditavam que o próprio Deus habitava a estátua. Mas por que tudo isso? Por que o ouro? Por que as pedras gigantes? Porque os egípcios amavam a vida. Eles a amavam tanto que não queriam que ela acabasse nunca. A morte não era o fim, era apenas uma viagem perigosa para o campo de juncos, um paraíso que era uma versão perfeita do Egito. Para chegar lá você precisava do seu corpo. Daí a mumificação, um processo de 70 dias para transformar carne perecível em algo eterno. O cérebro era descartado, mas o coração ficava. O coração era a chave. No julgamento final, seu coração seria pesado contra uma pena.
A pena da verdade, Maat. Se seu coração fosse leve, livre de culpa, a vida eterna o aguardava. Se fosse pesado, o esquecimento total. Para proteger seus corpos, os faraós do novo império abandonaram as pirâmides visíveis e se esconderam aqui, o Vale dos Reis. Tumbas escavadas profundamente na rocha, cobertas de ouro e feitiços mágicos. Mas nenhum império dura para sempre. Séculos de seca, fome e invasões enfraqueceram o gigante. Persas, gregos e finalmente os romanos marcharam sobre estas terras. A Cleópatra não foi o auge, ela foi o último suspiro de um mundo que já estava morrendo. Aos poucos, a areia retomou o que era dela. As cidades foram soterradas, a linguagem dos hieróglifos foi esquecida. Por 1500 anos, o Egito ficou em silêncio, incapaz de contar sua própria história. Até que a Pedra de Roseta nos deu a chave para ouvi-los novamente. E o que descobrimos? Descobrimos que eles eram como nós. Eles escreviam poemas de amor, reclamavam do trabalho, temiam a morte e buscavam significado nas estrelas. Eles buscavam a imortalidade. E de certa forma eles conseguiram. Enquanto falarmos seus nomes, enquanto olharmos para suas pirâmides tocando o céu, o Egito Antigo nunca morrerá. Este foi o esplendor do Egito.